Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Jean Cássio e hoje nós iremos estudar sobre cartografia temática. Vocês vão encontrar essa discussão na semana 6 do PET 3. Cartografia temática se relaciona com mapas, né? E falar de geografia, a gente sempre vai lembrar de mapa, porque o mapa ele é como se fosse a manifestação física de tudo que a gente estuda em geografia. Já que a geografia estuda as relações do espaço, ou seja, as coisas que acontecem no planeta Terra, enfim, qualquer localização desse planeta, a gente pode representar praticamente tudo que a gente estuda em geografia em um mapa. E não apenas a geografia, a história, biologia, química, enfim, qualquer ciência, qualquer saber, qualquer arte que quiser representar algo que acontece no planeta Terra, pode utilizar um mapa como base para isso. Então, a cartografia temática, a gente vai estudar que tipos de mapa existem e como que a gente pode representar diferentes informações. Bom, então nessa aula nós iremos comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais, representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas, e também a gente vai conhecer diferentes formas de representação cartográfica, ou seja, diferentes mapas, a gente vai explorar mapas diferentes nessa aula. Bom, primeira coisa, antes de falar de mapas, mapa é uma linguagem, ou seja, mapa é é como se fosse uma forma de expressão. Assim como texto escrito, você pega um texto e lê, você está lendo uma forma de expressão, você pega um número, ele é uma forma de expressão, você vê um gráfico, ele é uma expressão, o mapa também é. E assim como você aprende, né, lá nos anos iniciais, você aprende a juntar uma letra com a outra e fazer uma leitura de uma palavra, fazer uma leitura de uma frase, de um texto, esse processo de aprender a ler um mapa também é um processo de alfabetização. Tem gente que não sabe ler mapa, né? Tem gente que às vezes vê uma reportagem, tá na internet ou na televisão e mostra um mapa, às vezes a pessoa pula a parte do mapa porque acha difícil de entender, né? E para a gente ter uma plena leitura de mundo, para a gente saber ter acesso à informação e saber criticar uma informação que a gente recebe, é importante que a gente saiba ler mapas também, mas às vezes falta esse momento de mostrar como que se lê um mapa, né? E os mapas, eles não são simplesmente presentes em reportagens ou em livros de geografia, a gente lida com mapas o tempo inteiro. Você pega seu celular e você vai querer chegar na casa de um amigo seu ou em algum lugar da sua cidade que você nunca foi, ou até chegar em uma outra cidade, a primeira coisa que a gente faz é abrir o aplicativo do nosso celular que se conecta ao GPS e falar, eu quero chegar em tal lugar. E aí o GPS vai te indicar. E ele vai te indicar onde? Em uma base cartográfica, em um mapa. E aí você tem que saber se guiar ali. E às vezes tem gente que não consegue se guiar nisso, né? Às vezes o mapa fala vira à direita, a pessoa não consegue entender que o que está ali na tela do celular representa uma realidade que de fato existe. Não sei se algum de vocês são gamers, né, que gosta de jogos. Tem uma série de jogos que os personagens têm que se guiar dentro de uma cidade fictícia. E ali você precisa de um mapa para se guiar. Então, os mapas eles são presentes no nosso cotidiano o tempo inteiro. E lê-los é importante, é tão importante quanto a gente saber ler um texto. Bom, então, para a gente saber que tipo de mapa é necessário, que tipo de mapa é mais adequado para uma determinada informação, a gente tem que saber qual que é a natureza dos nossos dados. E saber a natureza dos nossos dados implica dizer se eu estou falando de um deslocamento em algum lugar ou se eu estou falando da localização específica de uma informação. Por exemplo, eu estou falando do meu deslocamento para a escola e eu quero mapear isso, ou eu estou querendo localizar onde que está a minha escola como um ponto dentro da minha cidade ou dentro do meu bairro. Então, as diferentes fontes de dados são importantes para a gente identificar de qual mapa que a gente vai precisar. E antes de eu começar a falar desses mapas, quais que são, outra coisa que é muito importante a gente pensar em mapas, nessa era, né, digital que nós chegamos da fake news e da pós-verdade, né? O que seria isso? Informações que chegam para a gente, que são informações falsas, né? Notícias que chegam para a gente e que às vezes a gente acha que é uma informação verdadeira, repassa
nas nossas redes sociais para outras pessoas sem conferir. E essas notícias acabam sendo, essas mentiras, né, são republicadas tantas vezes que a gente passa a acreditar como se fosse verdade. De uma certa forma, a gente tem aprendido a identificar fake news de textos, né? Ou seja, primeiro eu vou verificar se essa notícia está sendo veiculada pela imprensa, pelos veículos oficiais, referendados, que tem verificação dos fatos, né? Agora, e um mapa quando aparece pra gente? Vocês podem reparar que raramente as pessoas questionam mapas. E mapas também podem ser fonte de fake news. E muito forte. O mapa pode ter uma informação errada. O mapa pode ter uma mentira, né? E muitas vezes o mapa pode ter uma informação distorcida. E se a gente também não ficar atento a verificar quem produziu aquele mapa, de onde que ele está vindo, ele pode levar a gente a fazer análises erradas sobre o que acontece no mundo. E raramente as pessoas têm esse olhar de olhar para um mapa e falar assim, será que isso aqui é verdade? Que tá colocado nele? Ele está vindo de um lugar confiável? Ou ele simplesmente apareceu aqui na tela do meu celular? Esse mapa e eu já estou acreditando no que está falando nele. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Bom, então vamos ver dentro dessa cartografia temática quais os mapas que nós temos. Bom, primeiro mapa de símbolos pontuais. Pensa o seguinte, eu preciso localizar, vamos lá, no mapa. Eu preciso localizar uma informação específica, um ponto. Por exemplo, se eu estou com um mapa do Brasil, como está mostrando aqui, né, o limite do Brasil aqui na nossa tela, eu quero localizar as cidades principais do Brasil. As cidades são pontos. Então, a gente vai usar um recurso que é chamado mapa de símbolos pontuais. Porto Alegre é um ponto, Curitiba é outro ponto, São Paulo outro ponto, BH outro ponto, etc. Agora, não dá para utilizar o mapa de símbolos pontuais para qualquer informação que eu estiver tratando. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja falando do IDH de diferentes países. Cada país tem o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu não posso dar uma informação, um dado quantitativo com um ponto no mapa. Então, normalmente a gente usa um recurso que é chamado de mapa coroplético. Esse mapa coroplético ele vai seguir um padrão. Normalmente, a gente escolhe uma paleta de cores, um vermelho ou um laranja, enfim, cores diferentes. E quanto mais escura for essa cor, maior a quantidade daquela informação. Quanto mais clara que ela for, menor a quantidade daquela informação. Então, nesse mapa aqui, por exemplo, que eu ocultei os outros elementos dele, como legenda, etc., para a gente prestar atenção só nessa parte das cores, onde tiver mais escuro, como a gente vê aqui, ó, o que isso significa? Significa que eu tenho IDH mais alto. Onde está mais claro, por exemplo, que é essa região aqui, no centro da África, eu tenho IDH mais baixo. Eu poderia fazer esse mapa de outra forma? Poderia. Eu poderia, por exemplo, colocar o IDH mais baixo com cor mais escura e o IDH mais alto com cor mais clara. Só que isso ia causar uma confusão. Na hora de você ler, a ideia do mapa é sempre passar a informação para você o mais rápido possível. De uma forma, não necessariamente mais rápido, mas mais suave, de uma forma que seja mais tranquila ler aquele mapa. Então, se eu coloco informações altas com cores claras e informações baixas com cores escuras, eu tenho que fazer meu cérebro trabalhar com o lado oposto, né? Então, o mapa coroplético, pegando as informações em maior quantidade para as cores mais escuras, faz a nosso cérebro processar mais rápido. Eu poderia também fazer um mapa coroplético utilizando cores diferentes. Por exemplo, onde a IDH alto vai ser laranja, onde a IDH baixo vai ser roxo, onde a IDH médio eu coloco azul. Poderia fazer dessa forma? Poderia. Mas imagina para você ler a informação nesse mapa, como que ia ficar difícil você ficar associando. Você ia ter que treinar o seu cérebro. Toda vez que eu ver verde, é tal informação. Toda vez que eu ver laranja, é tal informação. Então, se a gente cria esse padrão já dessa paleta de cores, da mais escura para mais clara, você não precisa trabalhar tanto a sua mente
para poder fazer fazer a leitura desse mapa. E tem outra coisa interessante sobre as cores dos mapas, que existe uma certa convenção, não é regra para se criar mapas, mas tem 3 cores que a gente costuma deixar elas para alguns contextos específicos. É a cor azul, que a gente normalmente vai evitar fazer informação de cor azul para deixar o azul para água, o verde, que normalmente a gente vai deixar para vegetação, e o cinza, que normalmente é ausência de informação. Então, olha nesse mapa aqui, por exemplo. Eu tenho a Groenlândia aqui, quase sempre ela vai estar cinza. O Saara Ocidental e a Somália. Essas 3, Coreia do Norte também, aqui, ó. Essas 4 localidades estão em cinza. Normalmente, o que significa um cinza em um mapa? Eu estou analisando uma informação e para esse território eu não tenho essa informação. Então, normalmente a gente bate o olho no cinza no mapa, a gente já pensa, eu não preciso analisar isso aqui. Aqui não tem essa informação. Isso já é uma convenção. Vou voltar naquele mapa dos símbolos pontuais que eu falei anteriormente. Olha só. Reparem bem. Esse mapa está falando das principais capitais do Brasil. Então, o que eu faço? Olha como que o Brasil está destacado de uma outra cor e os países do entorno do Brasil estão em cinza. Porque eles não são importantes nessa análise. Então, o cinza é para você não prestar atenção nele. E destaca o Brasil para você saber. Eu tenho que prestar atenção nesse recorte que é o Brasil. E o oceano em azul. Eu poderia pintar o oceano de outra cor? Poderia. Se eu estou fazendo um mapa, eu coloco a cor que eu quiser. Agora, meu mapa vai ficar bem legível se eu colocar o oceano de verde e eu coloco os outros países com uma cor mais forte do que a do Brasil, que eu tenho que analisar? Não fica, né? Então, essas coisas são importantes na hora que a gente pensar em um mapa e na hora de fazer uma leitura de um mapa. Bom, também há mapas que são de símbolos proporcionais. O que seriam os mapas de símbolos proporcionais? Nesses mapas, eu vou comparar a informação de um local com o outro. Eu vou usar normalmente, pode ser discos ou pode ser quadrados, triângulos, enfim, o que for melhor para você. Esse mapa, ele está mostrando o contágio por Covid na América do Sul, de uma forma geral. Quanto mais está dividido por estados ou províncias, né? Quanto mais largo o disco, significa que tem mais pessoas contagiadas. Quanto mais estreito o disco, menor a quantidade de pessoas contagiadas. Então, eu percebo que, por exemplo, São Paulo está com um disco mais largo do que quando a gente olha a região de Buenos Aires, por exemplo, na Argentina. Deixa eu limpar aqui. Não tem como eu representar essa informação com pontos. Imagina se eu coloco um ponto e coloco um número de pessoas contagiadas. Esse mapa não ia ficar bem legível. Mas se eu coloco esses discos, eu olho para ele rapidinho e consigo identificar quais são as partes que são mais afetadas. Eu poderia fazer esse mapa, por exemplo, coroplético? Poderia. Eu poderia usar esse recurso aqui atrás, né? Que é pintar de mais escuro as áreas que têm mais pessoas contagiadas. É uma possibilidade. Às vezes uma informação pode ser representada de mais de uma forma, não precisa ser todas exatamente da mesma forma. Outro mapa é de símbolos lineares. Os símbolos lineares eles vão mostrar o deslocamento de uma informação. Então, normalmente a gente usa para migração ou para deslocamento de uma forma geral, né? Esse mapa está mostrando o fluxo de migrações de 1990 em diante no Brasil. O que a gente observa? Eu consigo ver o deslocamento de pessoas do Nordeste em direção ao Sudeste, em direção a Brasília, em direção à Amazônia, e pessoas do Sul em direção ao Centro-Oeste, que são os principais fluxos que a gente tem no Brasil a partir da década de 90. Bem, eu consigo perceber outra coisa nesse mapa. Ele, além de ser um mapa de símbolo linear, ele também é um mapa de símbolos proporcionais, assim como esse aqui. Só que em vez de usar discos, ele está usando as setas, ou seja, as setas indicam a origem e o destino, mas a grossura das setas também me indica a quantidade de pessoas que está se deslocando. Eu percebo que o fluxo de pessoas fazendo essa rota aqui é o fluxo mais intenso
de migração que a gente tem no Brasil. Então, esse mapa, ao mesmo tempo, ele também é um mapa de símbolos lineares. E esse mapa aqui, ele é, talvez, assim, vocês estejam começando a se acostumar com esse tipo de mapa, que são os mapas em anamorfose. Eles são mapas que vão distorcer mesmo os territórios. E eles só são possíveis, eles só acontecem com mais frequência agora por causa da cartografia digital. Porque imagina fazer um mapa desse à mão, seria um pouco complicado e provavelmente você acabar errando ali na medida. Por quê? Ele vai distorcer a área de um território de acordo com aquela informação que está ali. Então, por exemplo, vamos supor, esse mapa esteja representando a quantidade de população que existe na Terra. Quanto mais populoso é o país, mais esse mapa vai esticar o território daquele país. Então, um mapa mundi normalmente... Desculpa, passei para o lugar errado, peraí. O mapa mundi que a gente conhece, na projeção de Mercator normalmente, os países têm esse formato. Só que aí eu quero falar assim, os países mais populosos eles vão ficar inchados e os países menos populosos eles vão ficar contraídos. Aí eu faço isso com técnicas de cartografia digital em computador que faz isso, obviamente. Então o que eu percebo? A China, que é o país mais populoso do mundo, ela ganha uma projeção muito grande nesse mapa. A Índia também. E aí o que eu percebo? Quanto maior a área desse país, mais destaque ele vai ganhar nesse mapa. Né? A Europa, por exemplo, tem países aqui que estão... A França, por exemplo, que é um país que não é tão grande, está mais ou menos do mesmo tamanho de países aqui no interior da África que são maiores do que a França. A Nigéria, que é um país bem menor que o Brasil, mas tem a população equivalente à do Brasil, está praticamente do mesmo tamanho do Brasil. Ó. Olha só ela originalmente. A Nigéria originalmente é isso aqui. E o Brasil é isso aqui. Ó. O Brasil é bem maior que a Nigéria. Mas a população dos dois países é mais ou menos igual. E aí, em um mapa em anamorfose, eles são representados praticamente do mesmo tamanho. E essas técnicas elas podem ser mescladas também. Um mapa em anamorfose ele pode ser também um mapa coroplético. Um mapa coroplético também pode ter símbolos lineares, etc. Bom, então vamos para uma atividade. Esse exercício é o exercício 1, que vocês vão encontrar na semana 6 do PET 3. E ele fala assim, ele pede para observar os dois mapas que eu vou mostrar na próxima tela, e ambos utilizam uma forma de representação cartográfica e quer saber qual que é a denominação dessa representação cartográfica. Esse aqui vai estar fácil, vocês vão ver. Então, os dois mapas, no primeiro mostra os bilionários que existem no mundo e no segundo mostra a pobreza absoluta no mundo. Bem, eles são quase que opostos, né? Quando coloca os bilionários do mundo, a América do Norte, a Europa e o Extremo Oriente, China, Japão e a Coreia do Sul, eles incham e o resto do mundo fica todo contraído. Quando é para falar sobre pobreza absoluta, vai fazer o oposto. Principalmente a África e o sul da Ásia vão inchar e o restante vai se contrair. Tá? Então a gente consegue ver onde está a concentração dessas duas informações. Desses mapas que eu falei aqui agora com vocês, qual que usa essa técnica de cartografia? Vai ser um mapa de política, de técnica sistemática, de croquis ou de anamorfose. Então vocês vão encontrar isso lá no PET 3, resposta anamorfose. Tranquilo, né? Bom, então nessa aula a gente viu que diferentes dados devem ser representados com diferentes técnicas de mapas, que um mapa ele pode conter mais de um tipo de técnica, e vimos também que as anamorfoses se popularizaram com a cartografia digital. Essas são as referências que foram utilizadas. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!